Nosso queridíssimo desembargador que precisa abrir Tá por aqui, doutora Tia? Tá com a câmera fechada? Tá por aqui, diretamente de Itu, né, doutora Tia? Como é que chama as plantas? Com Bergônia. vergonhas? Helicônios. Helicônias. Bom Helicônia. dia, doutora Tia. Tudo bom por aí? Vou passar a palavra para a Bruna, que vai fazer a primeira questão, mas um prazer ter aqui. Já trago a segunda questão, então. Bru, começa aí que eu fiz a última pro Roncalha. Ok. Bom Bom dia, Bruno. dia, doutora Thier. Que Bom dia, Bruno. perversidade na voz. Brincadeira. Manda, Bru. Tô brincando. A Thier, desculpa. Bom, vai ser a Thier mesmo, vai, por favor, vai. A Thier, queria começar com você falando sobre o tiro certeiro da Carmen Lúcia em Bolsonaro, né? Sobre o pedido da Carmen Lúcia para o STF, né? Que ela desculpa, me embolei aqui, que a ministra Carmen Lúcia fez um pedido à corte que pode ainda mais piorar a situação jurídica do Bolsonaro. Enquanto isso, Dias Toffoli, de forma surpreendente, arquivou os pedidos formulados após o relatório final da CPI da Covid-19, incluindo os crimes de infração de medida sanitária e epidemia. E a Carmen levou a discussão para o plenário, né? Eu queria que você me contasse desse imbróglio todo e quais são as consequências que podem ser trazidas para o Bolsonaro. E também, como está na mesma matéria, o que pode dar esse arquivamento, agora esse pedido da Carmen Lúcia para resgatar esse arquivamento do Toffoli? Excelente. Quer dizer, o que a gente está assistindo agora é uma espécie de despertar do Poder Judiciário e do Ministério Público, né, com relação aos crimes graves que foram cometidos durante o período do governo Bolsonaro, né? Ou seja, o regime anticonstitucional, aquele governo que militava contra a Constituição e contra a lei, né? Militava mesmo, assim, no sentido de destruir os vínculos da sociedade brasileira e do Estado brasileiro com a Constituição. E esses vários movimentos que houve antes de se iniciar o governo democrático, quer dizer, antes de janeiro de 2023, do Judiciário e do Ministério Público, sempre foram esses movimentos para não responsabilizar essa figura que foi, digamos assim, responsável pelos piores males pelos quais o povo brasileiro, a Constituição, as leis passaram durante esses 4 anos. Né? Essa figura desse ex-presidente. Antes de iniciar janeiro, a postura, lamentavelmente, do Poder Judiciário e do Ministério Público foi de absolvê-lo antecipadamente dos vários delitos que ele cometeu. Né? Tanto assim é que ele terminou o mandato, lamentavelmente, apesar de ele não ter exercido de forma nenhuma aquilo que se esperava, aquilo que se espera, aquilo que é o dever de um presidente da República. Então, o fato de Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, agora, determinar a ida ao plenário para reverter essa decisão monocrática de um ministro, essa questão de o Supremo ter decisões monocráticas é um absurdo, não é? Isso é inadmissível em qualquer país democrático do mundo onde existem cortes constitucionais. Não existe decisão de um ministro ou de uma ministra sozinhos. Sempre as Supremas Cortes e as Cortes Constitucionais, elas decidem por colegiado. Digo mais, Rafa e Bruno, o colegiado completo. Eu sou contra, inclusive, essa divisão do Supremo em turmas. Isso também está errado. Isso não tem a ver com aquilo que a Constituição espera que o Poder Judiciário faça. Sempre tende a haver uma decisão colegiada. Isso é muito importante. A gente precisa recuperar a dignidade de uma corte constitucional. Não é? O que aconteceu com o Supremo no Brasil, Bruna e Rafa? O Supremo ele foi, aos poucos, sendo capturado por uma visão de direito, de mundo, errada. Ele foi capturado para ficar simples e tão somente fazendo o papel de punidor. Ou seja, se tornou, em vez de ser um tribunal constitucional, ele passou a ser um tribunal penal.
Isso aconteceu, já estava acontecendo antes, mas se agravou com o tal processo chamado de mensalão, não é? E ali ele demonstrou que ele tem uma dificuldade enorme de lidar com esse tema. E também o Supremo ele foi capturado por uma outra visão de mundo, que foi a visão de participar do jogo de governo, não é? Que tem que ser feito. A sociedade brasileira tem que cobrar isso, sobretudo do Congresso. Vocês vejam como o Congresso hoje ele age irresponsavelmente, né? Vocês mesmos iniciaram o nosso noticiário de hoje, 701 programas, maravilhoso, vocês estão de parabéns, é maravilhoso isso que vocês estão fazendo, né? Não apenas no jornalismo para a sociedade brasileira, mas vocês iniciaram, e o Rafa disse uma coisa que eu acho fundamental, Rafa. Você disse o seguinte, em vez de os parlamentares estarem fazendo o seu papel de propor leis e controlar, fiscalizar, participar efetivamente dos atos de governo, o que eles estão fazendo são declarações para serem filmadas e colocadas em redes sociais, né? Esse deputado Dallagnol, o que ele faz quando ele vai àquele plenário? Ele não faz nada, ele não dialoga com ninguém, não propõe lei, não propõe debate, ele vai lá e faz uma declaração bombástica para ser colocada nas suas redes sociais. Isso é agir exatamente como agiu o governo anterior. Esse sujeito que é o ex-vice-presidente, que foi um criminoso durante os anos de presidência, o que ele dizia? Ele dizia das 4 linhas da Constituição. O que ele queria dizer com isso? Que ele tinha criado um espaço alternativo, fora do direito, fora da política, para ele agir junto com esses seus comparsas, né? E hoje a gente está vendo desvendado tudo aquilo que eles estavam fazendo. Você vê o número de pessoas que participaram desse governo que estão envolvidas em crimes contra a sociedade, crimes de golpismo. Vocês veem o número de pessoas que foram levadas ao parlamento, né, ao Congresso Nacional, e essas pessoas agiram como? Estão agindo como? Agindo contra a sociedade, né? Essas convocações constantes, esse atraso, você vê essa entrevista muito interessante que vocês fizeram com o professor Roncalli agora, vocês veem como essas forças anteriores estão querendo prender o governo democrático e não deixar o governo democrático funcionar e fazer aquilo a que veio, não é? Que é colocar o Brasil de novo na trilha da Constituição, na trilha da democracia, na trilha do desenvolvimento, né? Então, isso tudo é muito grave. A ministra Carmen Lúcia leva ao plenário para recuperar a dignidade do Supremo. E a gente espera que o Supremo ele se novamente convença de que ele tem esse papel, né? Ele tem esse papel ligado à Constituição. A ação que o presidente Lula propõe no Supremo Tribunal Federal contra essa privatização criminosa da Eletrobras, um setor fundamental da economia brasileira, fundamental, o setor de energia é um setor extremamente importante para a soberania do Brasil. O presidente Lula propõe essa ação no Supremo para provocar o Supremo para também agir ligado à Constituição. É extremamente importante essa ação, não é? Porque essa privatização é uma privatização criminosa, é uma privatização que coloca o dinheiro de todo o povo brasileiro, 40% do capital da Eletrobras é brasileiro, mas apenas o Brasil tem 8% de direito a voto. Ou seja, o Brasil ele coloca o setor da energia nas mãos de uma minoria. É muito grave. Então, o Supremo está sendo provocado para acordar, recuperar a sua dignidade e a sua ligação com a Constituição. Isso é super importante, Bruna, super importante, Rafa. Isso aí vai ter desdobramentos também que a gente vai acompanhar por aqui. Um pouco ainda nessa esteira do debate, doutor, vou entrar para falar das redes sociais, porque já está um quadro grave, né? A gente falou de lobby do Telegram, muito se falou de lobby do Google, né? Hoje sai essa matéria da Pública aqui, R$500 mil do Google pago para o Facebook para fazer lobby contra o PL das fake news. Eu chamo de lobby, gente, porque é uma empresa gigantesca pagando para expor seu interesse financeiro. Isso depois de colocar na homepage, né, que já foi muito contestado aquela prática, inclusive no Judiciário e pela Secretaria Nacional do Consumidor, né, que aí na ausência de um PL das fake news, doutor,
tem sobrado justamente para o judiciário e para o governo promover medidas contra isso. E é nesse sentido que eu digo também a informação que saiu agora há pouco, viu? Não sei nem se você já viu isso, mas já te falo, tem um contexto já conhecido, que é o julgamento sobre aquele artigo do Marco Civil da Internet, que, do jeito que está escrito, impede responsabilização de plataformas. Trata-se aqui desse artigo 19. É lei, né? Aquela coisa chata, mas enfim, vocês podem ver muito claro ali, o artigo 19 é o que trava a possibilidade de responsabilizar plataformas por conteúdo de ódio, discursos violentos, crime, enfim, toda aquela lista, né, de delitos cometidos. E é justamente ali, ó, que provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito, nos limites técnicos do serviço, dentro do prazo, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. E aí coloca ainda uma série de ressalvas, né? E a única forma de punir, ou seja, o provedor só é punido hoje se não tirar o conteúdo alvo da ação, criminoso ou não, mas em geral muitos criminosos nesse sentido, no prazo determinado. Só, né? Todas as outras, não existe outra forma de responsabilização. Sem pele das fake news, temos julgamento marcado para a semana que vem, né? Então a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo. Mas como você tem visto isso, doutor, mais uma vez que o Congresso se omite por muito lobby das plataformas. Se quiser comentar esse lobby das plataformas, se é legal, se não é, é uma questão que está em debate também. É como você está vendo toda essa questão do judiciário e governo se anteciparem aí na ausência de medidas claras do Congresso em relação a fake news. Rafa, as plataformas, né? O Google fez aquela coisa absurda de colocar um artigo de opinião na primeira página da busca, né? Agora, o Telegram também enviou mensagem para as pessoas que usam, os seus usuários, contra a PL das fake news, né? A PL contra as fake news, né? A PL democrática, né? Esse projeto de lei importantíssimo, que deveria ter sido já votado pela Câmara dos Deputados, já foi no Senado e foi adiado. E agora você dá essa notícia absurda de que há uma ligação entre uma plataforma e outra, o Google ligado ao Meta, né, que administra o Facebook e o WhatsApp, né, e ele investe dinheiro para fazer lobby, né, ou seja, para convencer deputados a não votarem essa medida. O que está acontecendo, na verdade? Qual é o interesse dessas plataformas? Elas querem continuar a não ser responsabilizadas e não querem, isso que é muito importante, investir para evitar que as redes sociais, a internet como um todo, seja utilizada para o cometimento de crimes. A responsabilidade é delas. E isso é que está previsto no esse projeto democrático anti-fake news, né? Anti-uso criminoso da internet. Elas não querem investir dinheiro, usar uma parte grande do seu enorme lucro. Isso é uma atividade que dá lucro enorme. Rede social, internet, hoje não é espaço público, lamentavelmente. Tem pessoas altamente responsáveis que estão colocando conteúdos importantes dentro dessa área, né? Como é o caso da TV Democracia, como é o caso do que vocês estão fazendo, mas tem um monte de gente que está colocando conteúdos criminosos, né? Incitando ao ódio, usando isso para convencer jovens, adolescentes, crianças a praticarem crimes, enfim, um monte de coisas, calúnias contra autoridades públicas, descrédito de instituições, descrédito supremo e assim por diante. Bom, a nova lei, quer dizer, a PL, ela traz essa responsabilidade. Quer dizer, eles têm que tomar medidas para evitar que isso aconteça. Porque nós todos sabemos que depois que você insere uma informação, depois que você insere um vídeo, seja lá o que for, dentro das redes, é muito, muito difícil você retirar isso dali. Não é? Isso tudo é visto por milhões de pessoas, se não bilhões. E isso tudo, então, depois que as medidas são tomadas posteriormente, depois que você entra com uma ação no judiciário, pede para o judiciário intimar essas redes para retirarem, assim por diante, isso tudo é um dano enorme para a sociedade e para a vida de muita gente. Né? Pode gerar crime, pode gerar o fim da honra das pessoas, a carreira de pessoas pode ser perdida e assim por diante. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, e que é ilegal, porque eles se apresentam apenas como plataformas,
plataforma seria só um instrumento onde as pessoas estabeleceriam comunicação. Mas eles são além de plataformas, porque eles administram os algoritmos, eles administram informações a partir de propagandas pagas dentro dessas plataformas. Ou seja, eles têm muita responsabilidade, as plataformas têm muita responsabilidade e precisam agir de acordo com a responsabilidade que têm. Então, por isso que eles estão fazendo tudo, investindo esse dinheiro para evitar que haja no Brasil uma lei que é absolutamente tranquila e normal em todo o país democrático. A Europa acabou de lançar uma diretiva no mesmo sentido, ou seja, o controle rígido, seguro, a favor da sociedade, daquilo que se põe dentro de conteúdo dentro da internet. É simplesmente isso. Não tem nada de absurdo, não tem nada de antidemocrático. Né? Vocês vejam o discurso daquele deputado coronel, né? Outro desvirtuamento da democracia no Brasil. Como é que você tem militares dentro do Congresso Nacional? Isso é um absurdo. Não é? Isso daí não é admissível. O Supremo teria de agir para impedir que essas candidaturas dessas figuras que estão agindo contra a Constituição chegassem ao Congresso Nacional. Né? Na semana passada a gente falou das bancadas religiosas. Existe uma separação entre Estado e religião. Bancada religiosa não pode existir dentro do Congresso. Não pode haver representante de religião dentro do Congresso. O representante do Congresso é representante do povo. Isso daí está errado. Assim como existe separação entre a área civil e militar. Militares não podem estar dentro do Congresso. Isso também está vedado pela Constituição. Então, o Supremo tem que ser provocado para isso, né? Para esse tipo de controle. E agora o Supremo vai votar. O Congresso se omitiu, não é? Se omitiu porque está preocupado, lamentavelmente. A gente tem que chamar a atenção dos bons e importantes deputados, chamar a atenção do espírito público daqueles que estão participando do trabalho de legislação dentro do Congresso, para evitar que isso aconteça. Eles estão perdendo tempo só para ficar convocando ministros, não é? Sem nenhuma utilidade. Quer dizer, só para ir lá e se lacrarem nas suas manifestações absurdas. Não é? Manifestações que são absurdas do ponto de vista, chegam a ser ridículas, mas tem um prejuízo enorme para a democracia brasileira, né, Rafa? Tem um prejuízo enorme para a democracia brasileira. Muito boa resposta, doutora Tia, que você falou dos militares agora, faz falta esse tipo de opinião expressa na opinião pública. É muito grave, cara. Tantos militares por aí. Enfim, eu vou passar a palavra para a Bru, mas vamos para o próximo entrevistado, Bru, que ele está aqui, o Vitor, e vamos... Não, mas o Vitor é de boa, ele espera um pouquinho. A gente quebra 5 minutos. Não, mas a gente volta a conversar com a doutora Tia semana que vem. Doutora Tia, assim, sem palavras para agradecer. Não, peraí, até minha pergunta para ele que é importante. Você começa com o Vitor. Não, é importante, é sobre o julgamento do Bolsonaro aqui. Tem que fazer essa pergunta, não dá para passar sem, Rafinha. Julgamento onde? A data do julgamento físico da ação contra o Bolsonaro depende só do Toffoli. E aí agora ela vai ser remarcada por causa do pedido da Carmen Lúcia, né? Só que assim, o Toffoli, ele tem engavetado muita coisa, né, para não prejudicar o Bolsonaro. Eu queria saber se a gente pode ter preocupação, se a gente deve ficar preocupado com o Toffoli estar com o poder de estar no poder em relação ao julgamento do Bolsonaro. Não, olha, Bruna, respondendo brevemente a você e ao Rafa, não, eu acho que a gente tem que, na verdade, fazer uma pressão para que o Supremo recupere a sua ideia de que ele tem que participar, todos têm que participar, todos os ministros têm responsabilidade de participar, não pode ficar na mão de um só. Então, a gente não tem que ter preocupação, porque eu acho que todos eles vão se engajar nisso a partir de agora. Eu acho que eles estão despertando. Eu vejo até o Ministério Público Federal, depois das críticas que eu fiz aqui, nós temos feito há muito tempo, ele também está despertando para mover as ações. Até o MP, né, doutor? Exatamente, estão despertando, né? E eu vou me despedir de vocês. Na semana que vem, quem sabe a gente possa voltar a conversar. E eu vou só deixar a imagem aqui de um livro, que é o livro do Hélio Extinto, que é uma exposição que foi feita nos Estados Unidos e na Europa, nos principais museus do mundo. Esse que é um dos grandes artistas brasileiros. E dentro desse livro, veja só,
publicado lá no exterior, existe a imagem utilizada na camiseta da professora. Tá. E o que o Hélio Oiticica estava querendo dizer é o seguinte: seja periférico e seja herói. Ou seja, mesmo você vivendo na periferia, com todos os preconceitos, com toda a violência, você pode transformar a sua realidade. Depois eu queria mostrar para vocês, na semana que vem eu mostro, alguns dos trabalhos que o Hélio Oiticica fez no Morro, no Rio de Janeiro, junto às comunidades, para educar, para mostrar a capacidade do povo de transformar a realidade social, tá bom? Então eu deixo para vocês Muito bom, doutor. abraço e a gente se vê logo. Um beijo para você, tá bom? Obrigado. É, só para colocar, né, aqui para o pessoal que está por fora, agora o Vitor vai ter que esperar um pouquinho mais, mas enfim, só para destacar, né, que o doutor Atieh está falando desse caso aqui, da professora perseguida e demitida porque usou a camiseta com esse seja marginal, como é que é? Seja marginal, seja periférico? Seja herói, isso. Mas uma referência à periferia. Eles não entendem, cara. Esse pessoal já citou Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, como se fosse meio pró-Bolsonaro. Eles não entendem, cara. Assim, impressionante. Muito bom, doutor Atieh. Eles vão censurar o livro? Não vão. Enfim, tristeza. Vamos seguir combatendo essa extrema-direita. Pessoal, doutor Atieh fica por aqui e a gente se vê semana que vem, doutor Atieh. Muito obrigado pelas excelentes... Bruna, obrigado. Um beijo para você. Muito obrigada, doutora Atieh. Beijão, até semana que vem. Tchau. Bom dia, bom dia. E vamos para falar um pouquinho